A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus queridos irmãos, o nosso querido e precioso irmão Marcelo Vitor, né? Ele viu esse vídeo. O vídeo é CCB, em quem eu devo acreditar? Em Jesus ou no São Tiago? E ele deixou lá, nesse vídeo, o seguinte comentário. Será que todo aquele que crê está salvo realmente, como afirma o nosso querido Jair? Será que é isso que a Bíblia afirma? Ou será que se trata de uma interpretação humana? Vejamos o que diz a Bíblia a esse respeito. Em determinado momento, o apóstolo Paulo perguntou a alguns dos seus discípulos: recebestes o Espírito Santo quanto crestes? Isso implica numa conclusão lógica. Os homens podem crer sem receber o Espírito Santo. Se as duas coisas acontecem inevitavelmente juntas, seria uma pergunta desnecessária. E o apóstolo simplesmente perguntaria se eles eram crentes. Entretanto, não é isso que o apóstolo lhes pergunta. Sua pergunta é clara: não recebeste o Espírito Santo quando crestes? Em outras palavras, quando ele falou com aqueles homens, logo viu que eles não tinham o selo do Espírito Santo e, portanto, não tinham a salvação, embora fossem discípulos. Bem, eu respondi ao Marcelo, da seguinte maneira. Ora, Marcelo Vitor, existe o crer e crer. Não posso ir contra a palavra de Deus que diz, por 20 vezes, que quem crê nele tem a vida eterna. Acreditar diferente é não crer no que disse o Salvador das nossas almas. Sem mi. Muito bem. Aí lá o Marcelinho, o nosso querido e precioso irmão Marcelo Vitor, respondeu: meu querido, até os demônios creem e estremecem. Citou a passagem lá de Tiago 2:19. Vamos ver lá o que diz Tiago no capítulo 2, versículo 19. Tiago, na sua carta, registrou o seguinte: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Bom, está falando aqui, primeiro, vamos ver o verso, Está falando a fé que existe um só Deus. Ok? Não está falando na fé que salva, não está falando na palavra do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação, nada disso. Está falando a respeito da fé que existe num só Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, para compreender bem isso, a gente precisa dar uma olhadinha lá no livro de Tiago, No comecinho, capítulo 1, verso 1, diz: Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. As 12 tribos, quer dizer, ele está fazendo uma carta à nação de Israel, aos crentes convertidos ao cristianismo. Está entendendo? Bom, de princípio, a gente precisa compreender isso. Por que ele está dizendo nesse verso, tu crês que há um só Deus, fazes bem? Por quê? Porque Israel era uma nação diferente.
diferente das demais nações. Todas as demais nações que estavam ao redor da nação de Israel, eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham uma multidão de deuses, né? E o Senhor, por muitas vezes, em muitas oportunidades, se revelou aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, como o único Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o único, né? Fora de mim não há Deus. Ele fala isso muitas vezes, culminando, né, no que nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, quando o Senhor entregou a Moisés os 10 mandamentos e as ordenanças. O versículo de Êxodo 23, onde você encontra os 10 mandamentos, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. É o único. E no Deuteronômio capítulo 5, versículo 7, ele torna a repetir: não terás outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio 6,14, ele diz: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Entendeu? Então, é o tempo todo o Senhor exortando a nação de Israel e dizendo-lhes que ele é o único e fora dele não há Deus. É o que nós lemos lá em Deuteronômio 4,35. Aqui que foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 4,35. Né? Então, veja, Israel, durante no Velho Testamento, é o tempo todo Deus se manifestando, se apresentando à nação de Israel como o único Deus, não há outro Deus. E ao redor da nação de Israel, os demais povos, todos eles tinham vários deuses, muitos deuses. Então, até hoje eles têm, tá? Há milênios, eles têm o famoso, né, Shema. Então, a Shema é uma declaração que eles fazem logo quando se despertam, de manhã cedinho, né? Eles fazem essa declaração: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Fazem isso antes de dormir também, nas suas reuniões, ensinam os filhos, né? Lá na sinagoga, eles repetem isso já há milênios. Há milênios. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Shema quer dizer o seguinte: presta atenção, presta atenção naquilo que eu vou dizer agora. Israel, presta atenção. Adonai Elohim, Adonai é o Senhor. Elohim, o Senhor Deus. O Senhor é único. Adonai Echad, o Senhor é único. Então, esta é uma expressão, uma evocação que eles fazem, baseada lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, Adonai, o Senhor é o único Deus. Está lá em Deuteronômio, e também em vários versos fala isso, né? Então, veja, eles tinham, né, nos tempos lá da igreja primitiva, e conservam até os nossos dias, um orgulho muito grande a respeito disso. Porque esse Deus, enquanto o mundo inteiro, o universo inteiro, acreditava em dezenas de deuses, né, nos tempos da igreja primitiva, Israel era a única nação que acreditava que Deus era um só, era único, e também na vida da nação de Israel ele fez maravilhas, como a travessia do Mar Vermelho, né, e as 10 pragas lá sobre o Egito, né, para libertar o povo de Israel do domínio do faraó do Egito. Então, eles tinham este orgulho. E eles achavam, pelo fato de que eles acreditavam que Deus era único, um só, né, isso teria mérito para a salvação deles. Por isso, Tiago está dizendo lá no capítulo 2,19, né, que se você crê que Deus é um só, faz bem, está certo, beleza. Mas presta atenção.
Até os demônios acreditam que Deus é único, é um só, e até tremem, até se estremecem. É isso que Tiago está dizendo. É um orgulho, né? Um orgulho muito parecido com o orgulho que domina e impera no coração de nossa querida Irmandade. Né? Acham-se, né? Não tem certeza não, né? Eles se acham salvos porque batizou, né? Porque pertence a um sistema religioso exclusivista, né? Que manipula suas mentes, não é isso? Porque são firmes e fiéis. Né? Declaram lá na frente que vão entrar no reino de Deus, na glória de Deus, se forem firmes e fiéis. Agora, tem alguém fiel? Conta para mim. Existe o firme e fiel? Não, não existe. Você tem dúvida? Pergunta para o seu ancião. Né? Pergunta para o seu ancião se ele é firme e fiel. Pergunta. Se ele for bem sincero, ele vai engrossar a voz, né? E responder solenemente. Oi, irmão, só pela misericórdia de Deus, irmão. Não é assim? É assim. Agora, cuidado com isso, né? É perigoso, né? Aqueles soberbos, orgulhosos, né? Interpretar que você está duvidando da santidade dele, da pseuda, né? Suposta santidade dele. Você está duvidando da honra dele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar você e colocar você na marca do pênalti. Na primeira oportunidade, ele vai lhe dar um pontapé no traseiro e jogar você para fora da igreja. Entendeu? Então, cuidado, né? Cuidado com isso, tá bom? Mas se acham, né? Salvos, por quê? Porque batizou, porque pertence à igreja, porque é firme e fiel. Né? Mas ninguém confessa a salvação. A melhor esperança que existe no coração da nossa preciosa Irmandade é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta e santidade absoluta. E que vai julgar esse crente, né? Conforme a santidade dele, conforme a justiça dele. E para ele, um pingo é um livro, porque ele vê tudo. E o pecado não está só no ato praticado. Ele considera a intenção do coração. O negócio é muito mais... Esse juízo é muito mais apurado do que a gente imagina. Por isso a salvação é um presente de Deus. Né? Leia lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Não vem das obras, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Segundo ponto é o seguinte. Então o nosso querido e precioso irmão Marcelo Victor respondeu: meu querido, até os demônios creem e estremecem. E faz a citação de Tiago 2,19. O que diz Tiago no capítulo 2, verso 19? Diz assim: tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Né? Então, Marcelo Victor, citando essa passagem, né, ele diz, por isso não basta dizer que crê para ser salvo, entre parênteses, os demônios creem e não estão salvos. Veja, meu caro, que a própria palavra de Deus é quem diz que há diferentes tipos de fé. Como sair dessa enrascada? E como saber se alguém realmente creu? Através das obras. Elas é que testificam o tipo de fé. Como disse o próprio Mestre, pelas obras os conhecereis. Citou Mateus 7,19. Meu querido Marcelo Victor, fazer a citação de Tiago 2,19 para dizer que aquele que crê tem a vida eterna, negar isso? Ora,
Lá em Mateus 2, Tiago 2,19, está escrito, né? Até os demônios creem e estremecem. Mas isso é uma aplicação indevida. Porque a salvação não é para demônios, é para homens. Os demônios podem acreditar à vontade, que não vai adiantar. Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, diz: porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Tem mais. Veja só, Judas, capítulo 1, verso 6, diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus, reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Outra coisa também, meu querido irmão Marcelo Victor, é o seguinte: Tiago não está falando na salvação eterna, a salvação pela fé, que no Evangelho do João ele fala por 20 vezes: quem crê tem a vida eterna. Ué, fazer o quê? Se o próprio Deus se o Deus que se fez homem e habitou entre nós está dizendo que quem crê em mim tem a vida eterna, acabou a conversa. Se você acha que não tem, ou que tem, mas pode deixar de ter, você realmente não crê no Senhor Jesus. Você não crê no Senhor Jesus, Ele não é Deus para você. Fazer o quê? Se Deus está falando e fala por 20 vezes que quem crê tem a vida eterna, eu vou duvidar? Duvida você, eu não. Em hipótese alguma, eu vou duvidar disso. Mas Marcelo continua insistindo, Infelizmente, meu caro, vejo que tu estás no caminho das testemunhas de Jeová. Pois assim como Ricardo Adão e outros, cada dia te prepararás para reescrever a Bíblia à sua maneira. Bom, então ele diz que eu creio como, em outras palavras, eu creio como as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová têm como característica principal não crer na divindade do Senhor Jesus. Mas eu provo que creio, de fato, na divindade do Senhor Jesus. Falo isso em centenas de vídeos. Praticamente nos quase 1.600 vídeos que eu tenho publicado, em todos eles eu falo isso. Que Jesus é Deus que se fez homem. E se Deus está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna, eu não posso duvidar. As testemunhas de Jeová não acreditam nisso, porque para eles, Jesus não é Deus. Como para Marcelo Victor, que não crê na salvação eterna, ele crê numa salvação condicional. É isso. Também não crê na divindade do Senhor Jesus. Quem disse que os demônios creem é as Escrituras Sagradas inspiradas pelo Espírito Santo. E não eu. As Escrituras dizem que os diabos creem que há um só Deus. E até tremem. Mas a salvação, eles podem fazer acreditar à vontade, porque a salvação não é para demônios, a salvação é para homens, que é uma outra categoria de pessoa. Demônios é uma categoria de pessoa. Os homens é uma outra categoria de pessoa. A salvação em Jesus Cristo é para homens que creem na suficiência daquele sangue derramado na sua palavra, na sua pregação. Isso demonstra que existem vários tipos de fé. Marcelo diz, e isso demonstra que existem vários tipos de fé. É claro, eu estou dizendo,
no primeiro comentário lá para trás, eu disse, existe o crer e crer. Né? Existe aquele que acredita meia boca. Né? Os espíritas, se você perguntar para um espírito se ele crê em Jesus Cristo, ele diz que crê. Se você perguntar para um católico romano se ele crê em Jesus Cristo, ele diz que crê. Qualquer crente da congregação perguntar se ele acredita em Jesus Cristo, ele diz que crê. Bem, então o Senhor Jesus é aquele Deus que se fez homem e habitou entre nós. E ele fala por 20 vezes, 5, 10, 15, 20 vezes, que quem crê nele tem a vida eterna. Não está falando que quem crê vai ter a vida eterna. Não está falando que quem crê e for firme e fiel tem a vida eterna. Quem crê e batiza tem a vida eterna. Quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Quem crê e pertence a um sistema religioso, que como a congregação cristã no Brasil tem a vida eterna. Não está falando nada disso. Ele está falando que quem crê tem a vida eterna. Acabou a conversa. Não tem o que discutir. Que é isso? Quem contesta e discute isso, realmente não crê que Jesus é o Deus que se fez homem. E que toda a sua conta foi paga na cruz do Calvário. Por toda a eternidade. Que é isso? Que loucura! O eterno juiz do universo cobrou no seu Filho, né, que é ele mesmo que se fez homem e habitou entre nós, né, as minhas culpas, as minhas misérias. E eu vou ter que responder por elas depois, ainda vou ter que responder por elas. Quando ele mesmo diz, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Eu vou duvidar? Como eu posso duvidar? Quem duvida, realmente não crê. Né? Quem duvida, realmente não crê. Então existem vários tipos de fé. O cara fala que crê, né? Mas se ele crê de fato, de verdade, ele recebe o Espírito de Deus, né? Recebe o Espírito de Deus para habitar nele, sua vida é transformada, ele é feito uma nova criatura diante de Deus e está salvo por toda a eternidade. Né? Qual o lugar das obras na vida do verdadeiro crente? Ora, aquele que é nascido de Deus e tem o Espírito Santo, para início de conversa, né? Para início de conversa, ele vai manifestar na sua vida o fruto do Espírito Santo. Entende? O que é o fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ver o que diz lá em Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Gozo quer dizer alegria, prazer, contentamento. O pessoal, minha família diz que quando eu for sepultado na lápide de um túmulo, eles vão colocar uma fotografia minha com o mais bonito sorriso do mundo. Porque eles dizem que eu só vivo desse jeito, mostrando os dedos. A outra coisa é paz. Paz é paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu não tenho preocupação com a eternidade, com que Deus vai me julgar, me condenar, nada. Eu estou em paz com Deus. Né? A congregação usa a saudação, a paz de Deus. Né? De fato, eles não têm paz, porque eles têm a melhor expectativa da nossa irmandade, é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta, e que vai condená-los. É lógico. Então eles não têm paz com Deus. Eles têm medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Por quê?
Porque para mim não vai haver julgamento, não há o que me condene. Entende? Na presença de absolutamente nada me condena diante dele. Outro fruto do Espírito, outra virtude do fruto do Espírito, não é outro fruto, não. O fruto é um só. E o que está escrito, a descrição dele é as virtudes que o acompanham. Então, outra virtude é longanimidade. O que é longanimidade? É a firme disposição, tá? É o homem cheio do Espírito Santo, quando ele tem um projeto, ele não abandona pelo caminho, tá? Por exemplo, aqui o irmãozinho que está falando com vocês, né? Há 18 anos eu faço vídeo, escrevo texto para a salvação de vossas almas. Eu poderia abandonar esse projeto, não é verdade? Larga para lá, esse povo é muito rebelde, contradizente. Larga para lá. Não, mas não consigo fazer isso. Porque eu tenho em mim mesmo o Espírito de Deus e uma das virtudes desse fruto do Espírito Santo, aquilo que aparece, é a longanimidade, é a firme disposição. Uma pessoa que tem um objetivo e não o abandona. Depois fala assim, outra virtude, a benignidade, outra virtude é a benignidade. E logo após, a outra virtude é bondade. Benignidade e bondade. Muitas pessoas pensam que significam a mesma coisa, não é. A benignidade é a capacidade de pensar bem, de interpretar bem os fatos da vida. Os fatos da vida. Eu vi um irmão que encontrou 2 travestis pedindo dinheiro. Estava com fome. E ele deu. E ele não deu esmola, não. Ele não deu esmola, não. Ele deu uma importância considerável, entende? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque Deus o fez agir assim. Essa é a benignidade. A benignidade de pensar bem. Pensar bem o que é. Eu não fazer juízo, por exemplo, sobre essa pessoa. Ele é travesti, esse só anda no pecado. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai gastar aí com a bebida, com o vício do cigarro. Entende? Ele vai gastar com o amante dele. Entende? Pensar malignamente. Não. Ele pensou benignamente. E ele falou para eles, tá? Que Deus os amava, tinha por eles grande amor, né? E que se eles crescem no Senhor Jesus, o Senhor transformaria a vida deles. Seriam salvos por toda a eternidade, transformados pelo poder de Deus. Então, isso aí é a virtude do Espírito Santo. A benignidade é a capacidade de pensar bem. É diferente da bondade. Bondade é meter a mão no bolso e dar o dinheiro. É fazer aquilo que você precisa fazer. Entendeu? É possível você agir bondosamente e ser maligno? É. Não ter a benignidade? É. Você pode agir com bondade, mas não ser benigno. Entende? Porque são coisas diferentes. Fé é outra virtude. Fé é confiança, é certeza. A fé é a firme convicção de fatos que não se veem, né? Então, está lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, essa é outra virtude do Espírito Santo, né? Que é a fé. A outra virtude é mansidão. Não ser uma pessoa iracunda, agressiva, sempre nervosa, né? E temperança. O que é temperança? É moderação, né? É equilíbrio. É saber agir, responder aos fatos da vida com equilíbrio. É o fruto do Espírito Santo. Entende? Então, começa por aí. Entende? Aquele que é nascido de Deus, a vida dele é diferente. Por quê?
haverá essas virtudes do Espírito Santo vão aparecer. Isso é interior. Mas e o que é visível? O que vai aparecer? Né? Vai aparecer os sinais que seguem aqueles que acreditam. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 17. Você conhece o 16, né? Quem crer e for batizado será salvo. Daí o pessoal perverteu, né? O versículo e fez uma doutrina, uma aplicação indevida, que é que o batismo salva. O batismo não salva ninguém. Você pode batizar quantas vezes quiser, porque você vai parar no inferno. Se você não crer de fato. Porque os que creem de fato, eles apresentam sinais. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Expulsa demônios. Sabia, no Ministério da Congregação, os homens têm medo, os anciãos têm medo de demônios, ó. Saem correndo. E ainda, inclusive, né, eles transferem a responsabilidade. Eles expulsam as pessoas da igreja e falam para a Irmandade que não é para nem passar na calçada que essa coisa, né, a possessão demoníaca pega. E certamente aquele irmão, aquela irmã, aquela família lá, eles estão aí com alguma desobedecer a Deus em alguma parte aí, Deus está pesando a mão em cima deles. Então, em vez dele ir lá expulsar, não, ele transfere a responsabilidade. Falarão novas línguas. Eu não falo novas línguas, né? Mas os demônios já expulsei. Né? Tem vídeo aí contando isso aí, né? As minhas experiências com demônios. Né? O verso 18 diz: pegarão nas serpentes. Pegarão nas serpentes. Eu nunca peguei serpente na mão, tá? Mas, eu estive no meio dos índios, né? E a serpente venenosa, ela me picou esse dedão aqui do pé direito. Vendo aí, ó. Aí, ó. Pegou aí. Então, a serpente venenosa, quando ela ferrou você, fica 2 marcas. 4 marcas. Uma delas, assim, grande. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vamos ver se eu consigo desenhar com essa caneta. Você fica com 2 marcas grandes, né? Que a bolinha de sangue que sai é grande, né? Que são as 2 presas, e elas estão na mandíbula superior da serpente. E você vai ter então também embaixo 2 marquinhas pequenas, tá? Que são os dentes da mandíbula inferior que segura a carne, entendeu? Que segura a carne. Então, desta maneira, pelo tipo, eu não vi a serpente, mas pelo resultado da mordida, eu entendi que era uma serpente venenosa, entendeu? Eu havia sido picado por uma serpente venenosa. Estava comigo um índio, ele dizia que era meu amigo, né? Eu falei, isso aqui tem que cortar, né? Cortar aqui, lancetar isso aqui e sugar o veneno. E cuspir fora. Porque lá onde eu estava não tinha antídoto para serpente venenosa. Ele não quis fazer isso, não. Eu não tinha como fazer, né? Como é que eu vou sugar o veneno do dedão do pé direito? Né? Então, eu simplesmente me lembrei desse versículo, né? Que diz, né? E se beberem, ele diz assim, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Me lembrei disso, né? Eu não bebi veneno. Bom, eu não sei, né? Pode ser que essa turma aí, né, que não gosta de mim, tem muita gente que não gosta de mim porque eu estou falando a verdade, né? Então, você falou a verdade, né, já levanta milhões de inimigos contra você. Né? Pode ser que até me deram já alguma coisa mortífera para beber, vou saber, não sei. Mas também não me preocupo. Pode dar à vontade que não vai me fazer mal algum, tá? Fique sabendo. Não é esse o caminho para me tirar da face dessa terra. Né? Eu não bebi veneno, não sei, né? Mas a serpente, né? A serpente injetou no meu corpo, né? A serpente injetou veneno no meu corpo.
E eu disse para o índio, esquece esse assunto, tá? Isso nada vai me acontecer. E vamos embora, né? Tá? E depois outro sinal é, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu não uso óleozinho, né, para ungir pessoas, né? E põe a mão em óleo. Né? Já pessoas foram curadas, né? É sinal do Senhor na minha vida, né? Aí porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entende? Então, é isso aí, né? Não tem isso aí. Que quem crê, há crente que não é salvo, crente que não está salvo. Olha, quem não está salvo é porque não crê. Simples assim, simples assim. Entende? Acredita no homem, acredita na igreja, acredita no batismo, acredita nas suas boas obras, acredita na sua firmeza, na sua fidelidade. Ele acredita em si mesmo, né? Na sua capacidade de salvar-se a si mesmo. Mas não crê no ensino do Senhor Jesus. É dura a vida, né? Mas é isso mesmo. Depois Marcelo Vitor diz, para sabermos se a fé de alguém é verdadeira, temos que olhar para as obras dele. Pois foi isso, assim que o seu mestre disse, que pelos seus frutos se conhece as árvores, conferindo com o que nos contou o Espírito Santo através de Tiago. É claro. Então, o verdadeiro crente, nascido de Deus, habita nele o Espírito Santo, e os sinais seguem sua vida, as obras vão aparecer. Vão aparecer. Entende? Mas tem alguma coisa a ver com a nossa salvação? Não tem nada a ver com a nossa salvação. Você pode fazer boas obras, né? E passar a eternidade no colo do diabo. Porque a salvação não é por obras. Ela é uma consequência da salvação. É uma sequência, segue-se a nossa salvação. Ela não é a razão da nossa salvação, é o resultado da nossa salvação. Depois, Marcelo Vitor diz, há uma perfeita harmonia na Bíblia, e nenhum dos escritores bíblicos se contradiz. Mesmo porque as palavras de Jesus também foram relatadas por alguém. Ele, com suas próprias mãos, não escreveu nada enquanto viveu. Por isso, pare com esses mimimi sem fim e vai crer na Bíblia. Não, veja bem, ele está usando os textos de Tiago, né? Então, e eu estou mostrando o que ensinou o Senhor Jesus. Né? De fato, os escritores que você encontra no Novo Testamento não se contradizem. Tiago, quando disse que a fé sem obra é morta, não está dizendo que a fé salva, a obra salva. Que as obras têm alguma coisa a ver com a nossa salvação. Não, ele está dizendo que se a pessoa é salva de fato, de verdade, obras lindas vão aparecer na vida daquela pessoa. Se a pessoa diz que está salva por toda a eternidade, mas você olha e você não vê nada, né? Então, ele está mentindo. A verdadeira fé não existe, não está nele. Né? É só isso. E aí ele termina dizendo, e vai crer na Bíblia. Tá? Querido, é o seguinte, eu te digo, vai acreditar no Senhor Jesus. Tá? Seja um crente em Jesus Cristo, confie no ensino da palavra dele. Não faça essa mistura toda que você faz, tá? Esse caldeirão, você pega todos os versos da Bíblia, né? E joga num caldeirão e mistura tudo, né? Numa betoneira, melhor dizendo, uma betoneira, né? E mistura tudo, e aí daí tira suas crenças. Não. O Senhor Jesus nos ensinou a sermos seguidores dele e guardarmos, observarmos o ensino da sua palavra. Tá? Quando você lê lá o Evangelho, e agora veja bem, quando você lê lá no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, quando você lê o ensino do Senhor Jesus em Mateus, Marcos e Lucas,
você vai ver que a salvação ali é condicional. Isso, essa doutrina de salvação é condicional porque o Senhor Jesus veio debaixo da dispensação da lei. Né? Ele veio para estabelecer um milênio, onde ele governaria o mundo a partir da cidade de Jerusalém. Entende? E o mundo inteiro conheceria o Evangelho através da nação de Israel, a nação judaica. Ele veio na dispensação da lei para cumprir essas promessas feitas aos patriarcas lá no Velho Testamento. Abraão, Isaac, Jacó. Que nas descendências de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Estas promessas vão se cumprir no milênio. Ele veio para isso. E foi rejeitado. Essa é a quinta dispensação. Tá? São 7 as dispensações de Deus. A dispensação da inocência, da consciência, a abraâmica, do governo humano, a dispensação da lei, que é a dispensação que Jesus veio, encarnou e veio e fez a sua pregação e foi crucificado. Falta a última dispensação, que é a dispensação do milênio. Então, seguiu-se após, então, a dispensação da graça, que é a habitação do Espírito Santo na vida do crente, estabelecendo-se a igreja, né? E o Evangelho para a dispensação da graça, você lê no Evangelho de João, onde ele fala por 20 vezes que quem crê nele tem a vida eterna. E a última dispensação, que nós estamos na iminência de entrarmos nela, é a dispensação do milênio. Vai aparecer agora, por estes dias, o anticristo, que é o último ditador mundial. Ele vai governar o mundo inteirinho. E o Senhor Jesus virá e vai derrotá-lo e estabelecer o milênio. Entendeu? E qual será o evangelho da salvação na dispensação do milênio? É o evangelho que você lê em Mateus, Marcos e Lucas. A igreja não vai participar do milênio. Ela estará na glória com o Senhor e seremos os seus sacerdotes na glória de Deus. Eu explico isso daí com mais detalhes. No final tem uma tela lá, chama As Dispensações de Deus. Você clica nesse vídeo e eu explico isso daí. Tá bom, para o vídeo por aqui, que isso aqui já está muito comprido. Deus abençoe a todos. E fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.